Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo, bem-vindo a mais uma aula de matemática do nosso canal Aula na Tela. Bom, hoje nós vamos dar início aos estudos de números quadrados perfeitos, tá bom? Vamos prestar atenção aqui na conversa entre o professor e seus alunos, tá certo? O professor pergunta: qual é o número obtido quando elevamos 4 ao quadrado? Imediatamente os alunos respondem: 16. O professor continua, né? Representando esse número geometricamente, aí nós temos aqui na figura 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, que é igual a 16. Imediatamente um aluno percebe: é um quadrado perfeito. Vamos acompanhar. Então vamos entender melhor por que o número 16 é um quadrado perfeito. Percebam na figura. Nós temos aí dois quadrados, tá certo? Um quadrado menor e um quadrado maior. Percebam que o quadrado menor, ele possui lado de 1 centímetro, tá ok? Vamos observar que esse quadrado maior, ele é formado exatamente por 16 quadrados menores de lado 1 centímetro. Não sobrou e nem faltou quadrado. Será que eu vou conseguir isso, por exemplo, com 15 quadrados de lado 1 centímetro? Não, vai faltar um quadrado. Eu não vou conseguir formar um quadrado perfeito com 15 quadradinhos de lado 1 centímetro. E com 17? Com 17 quadradinhos de lado 1 centímetro. Será que eu conseguiria? Também não, não exatamente. Vai sobrar um quadrado. Então, com o 16 eu consigo. Por isso que o número 16 é considerado um número quadrado perfeito, tá bom? Será que é só o 16 que é considerado um número quadrado perfeito? Não, nós vamos ver que não. Vamos acompanhar essa definição aqui. Os números naturais, que são quadrados de outros números naturais, são denominados quadrados perfeitos, tá certo? Então, qualquer número, em resumo, qualquer número que é o resultado da multiplicação de um número por ele mesmo é denominado quadrado perfeito, tá bom? Vamos ver aqui na tabela. Nós temos uma tabela aqui, onde nós temos vários números naturais, uma sequência de números naturais na parte de cima da tabela. E na parte de baixo da tabela, nós temos o resultado da elevação ao quadrado desses números naturais, tá bom? Vamos ver aqui, ó, o número 1. Se eu elevar o número 1 ao quadrado, nós temos como resultado o número 1 também, porque 1 vezes 1 é 1. Então, 1 é um quadrado perfeito, tá bom? O número 2. Número 2, se eu elevar esse número 2 ao quadrado, eu vou obter como resultado o número 4. O número 4 também é um quadrado perfeito. E o que isso quer dizer? Que com o número 4, eu também vou conseguir a mesma coisa que eu consegui com o número 16. Se eu pegar 4 quadradinhos, se eu unir 4 quadradinhos de lado 1 centímetro cada, eu vou conseguir formar um quadrado perfeito sem que sobre quadradinhos nem que falte. Eu vou conseguir isso com todos esses números aqui de baixo, porque eles são resultados da multiplicação de um número natural por ele mesmo, tá bom? Vamos continuar então, pessoal. Agora vamos aprender como reconhecer se o número é quadrado perfeito ou não, tá certo? Da forma geométrica, a gente pode fazer esse reconhecimento. Contudo, se o número for muito alto, vai ficar muito difícil da gente reconhecer, tá bom? E tem um método muito simples para a gente fazer esse reconhecimento. Reconhecer se o número é ou não quadrado perfeito, através da decomposição em fatores primos, tá bom? Vamos acompanhar o exemplo. Vamos verificar se o número 144 é ou não é um quadrado perfeito, tá? Percebam, nós fizemos a decomposição em fatores primos do número 144, começamos dividindo ele por 2, né, porque 144 é um número par. Como resultado deu 72, que dividido por 2 deu 36, como vocês podem ver, que dividido por 2 deu 18, que dividido por 2 deu 9. Aí 9 não dá para dividir por 2, né? Temos que dividir por 3, que dá 3, e 3 dividido para 3, que dá 1. Agora acompanhe. 144 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Eu tenho o quê? Meus fatores que se repetiram na decomposição são 2 e 3. Todos eles têm expoente par. O número 2 tem expoente 4 porque ele se repetiu 4 vezes na decomposição.
O número 3 se repetiu apenas 2 vezes, então ele tem expoente 2. Podemos perceber, então, que esses dois fatores, 2 e 3, todos eles têm expoente par. Quando isso acontecer, pessoal, é porque esse número é quadrado perfeito, o número que nós estamos fazendo a decomposição. No caso, o número 144, tá certo? Por quê? Repetindo, os dois fatores que se repetiram na decomposição, que foram os números 2 e 3, possuem expoente par, tá bom? O número 4 e o número 3. O número 4 é expoente do 2 e o número 3 é expoente, aliás, e o número 2 é expoente do número 3. Isso quer dizer o quê? 144, então, por na decomposição os fatores apresentarem apenas expoentes pares, o número 144 é um número quadrado perfeito, tá ok? Agora vamos fazer outra verificação com outro número. Será se o número 450 também é quadrado perfeito? Ora, se a gente fizer a decomposição e acontecer a mesma coisa que no exemplo anterior, sim, caso contrário, não. Vamos verificar. Decompondo o 144, aliás, o 450, né, que é o nosso próximo exemplo, nós temos 450 dividido para 2, que deu 225. 225 dividido para 3, que deu 75. Que dividido para 3 deu 25. Que dividido para 5 deu 5. Que dividido para 5 deu 1. Agora vamos observar os fatores que se repetem ou não e vamos ver quais são os seus expoentes. Vejam só. Correto dizer então que 450 é igual a 2 elevado a 1. Por que isso? Porque o 2 se repetiu apenas uma vez, tá? Vezes 3 elevado a 2, vejam que o 3 se repetiu 2 vezes, vezes 5 elevado a 2, porque o 5, o fator 5, se repetiu também 2 vezes. Agora a pergunta é a seguinte, nesses fatores, eles só apresentam expoentes pares ou não? Ou tem algum expoente ímpar? Nós percebemos nitidamente que o número 2 só se repetiu uma vez, o expoente dele é 1, é ímpar. Portanto, o número 450 não é um número quadrado perfeito. Então é isso, tá certo? É simples observar. Agora, ainda nos nossos estudos aí, de raízes, nós vamos aproveitar para iniciar esse conteúdo. Raiz quadrada exata de um número natural, aliás, de um número racional não negativo. E para isso, pessoal, nós vamos relembrar algumas características de radiciação, tá bom? Vejam só. Nós temos aqui o radical, que é esse símbolo, tá? O símbolo já bem conhecido de vocês, o símbolo que sempre aparece aí nas questões de matemática, que é o símbolo de radical, esse é destacado de vermelho. Nós temos o índice, tá? Que é esse número que aparece, esse número pequeno, que aparece fora do radical, tá bom? Nós temos o radicando, que é o número, que no caso aí é o número 4, que aparece sempre dentro do radical. E por último, e não menos importante, nós temos a raiz, tá certo? Vamos acompanhar aqui a leitura. Se o número representa um produto de dois fatores iguais, não negativos, então cada fator é a raiz quadrada desse número. Por exemplo, vamos lá. A raiz quadrada de 25 é 5, pois 5 vezes 5 é igual a 5 ao quadrado, que é igual a 25. Como é que faz essa indicação? Raiz de 25 igual a 5. Um outro exemplo. A raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 ao quadrado, que é 7 vezes 7, é igual a 49, né? Como é que faz a indicação? Raiz quadrada de 49 igual a 7. Podemos observar, então, que todo número quadrado perfeito tem raiz quadrada exata. Atenção, pessoal. Todo número quadrado perfeito possui raiz quadrada exata. Isso é importante, tá certo? Sempre que você identificar um número que ele seja um número quadrado perfeito, isso quer dizer que ele tem raiz quadrada exata, tá? Vamos acompanhar. Veja agora como fazer para determinar a raiz quadrada exata de outros números quadrados perfeitos, acompanhando a seguinte situação. Vamos ver aqui a conversa entre Luana e Renato, tá certo? Luana pergunta: Renato,
Você sabe como podemos fazer para calcular a raiz exata do número 576? Renato imediatamente responde. Podemos usar o que já sabemos, procurar por tentativas. Um número que é elevado ao quadrado resulte em 576. Agora percebam, o número 576 está entre os números quadrados perfeitos 400 e 900. Observem, aqui está dizendo que o número 400 e o número 900 são quadrados perfeitos. Portanto, eles possuem raiz quadrada exata, tá bom? E é nítido, a gente pode perceber que o número 576 está entre eles dois. O número 576 ele é maior do que 400 e ele é menor do que 900, tá bom? Então, ele está entre 400 e 900, ok? Percebam. Então, é correto dizer o seguinte, que o número 576, ele estando entre 400 e 900, a raiz dele, a raiz quadrada de 576, também estará entre as raízes quadradas de 400 e 900, tá bom? Vamos acompanhar aqui, ó. 400 é igual a 20 vezes 20, que é igual a 20 ao quadrado. Portanto, a raiz quadrada de 400 é 20. A raiz quadrada do número 900 é 30, né? Porque 900 é igual a 30 vezes 30, ok? Que é igual a 30 ao quadrado. Vamos continuar. Ó. Então, o número que procuramos está entre 20 e 30, como eu disse anteriormente. Se o número 576 ele está entre 400 e 900, a raiz desse número 576 também está entre a raiz de 400 e a raiz de 900, né? Ele é maior do que a raiz de 400 e menor do que a raiz de 900, ok? Então, nós sabemos o quê? O que é que nós temos como conhecimento até aí? Que a raiz quadrada do número 576 está entre 20 e 30, que são as raízes quadradas de 400 e 900, tá bom? Agora a gente vai fazer uma técnica por tentativa. Nós não sabemos exatamente que raiz é essa. Vamos então tentar aproximando cada vez mais. Sabendo que ele é maior do que a raiz de 576, é maior do que 20, nós podemos começar com 21, elevando o número 21 ao quadrado, que é 21 vezes 21, que deu 441. Ainda não é o nosso 576 que estamos procurando. E a gente continua tentando. Faz com 22, que dá 484, ainda também não é. Faz com 23, que deu 529, também ainda não é. Finalmente faz com 24, que deu exatamente 576. 24 ao quadrado, que é 24 vezes 24, que dá 576. Então 24 é a raiz quadrada de 576, tá certo? Para conferir, vocês podem usar a calculadora. Exemplos. Vamos determinar agora a raiz quadrada exata do número 2304. Bom, gente, vamos determinar agora, então, a raiz quadrada exata do número 2304, tá bom? Vamos fazer essa decomposição. Então, nós temos o número 2304. Vamos fazer a decomposição, tá certo? Como ele é um número par, a gente vai dividir por 2, tá bom? Que vai dar o quê? 1152, ok? Continua a divisão por 2, né? Porque é um número par, então a gente divide por 2, que vai dar 576, né? Continua na divisão por 2, né? Vai dar 288, que dividido por 2 vai dar 144, que dividido por 2 de novo vai dar 72, por 2, que vai dar 36, por 2, que vai dar 18, por 2, né? Que vai dar 9. 9 não dá por 2, dá por 3, né? Que vai dar 3, que dá por 3, que dá 1. Pronto. Fizemos a decomposição em fatores primos. Como a raiz é quadrada, nós vamos ter que separar de 2 em 2, tá bom? Se a raiz fosse cúbica, a gente separaria de 3 em 3 e assim por diante. Então aqui, ó, um par de 2, nós temos 2 ao quadrado. Aqui mais um, 2 ao quadrado. Mais outro aqui, 2 ao quadrado mais uma vez. E aqui de novo, 2 ao quadrado. E aqui um par de 3,
3 ao quadrado, ok? Então é correto dizer que a raiz do número 2.304 é igual à raiz quadrada de tudo isso aqui, ó. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado mais uma vez, vezes 3 ao quadrado, ok? Raiz quadrada e os fatores estão ao quadrado, então eu posso cancelar a raiz, né, com os expoentes, posso tirar tudo isso aqui para fora da raiz. Então vai ficar só 2 vezes 2, vezes 2, 4 vezes, né? Vezes 3. Fazendo essa multiplicação, tá certo? Nós temos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá? Vou colocando aqui os números. 8. 8 vezes 2 é 16. 16 vezes 3, 48. Podemos concluir, então, que a raiz quadrada de 2.304, tá certo? É igual a 48. É isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula. Estudem. Deus abençoe a todos e até a próxima.